dia, boa tarde, boa noite. Somos o Polêmicas de Nosso Tempo. Eu sou Marco Rodrigues. Eu sou Ted Meira. Nós vamos discutir aqui temas atuais sobre a sociedade brasileira, focando hoje num tema muito importante que está acontecendo atualmente, que é a pós-verdade. Vamos conversar definindo o conceito. O que é a pós-verdade? A gente pode pegar uma citação do professor Leandro Carnal, que ele diz que pós-verdade é a seleção afetiva dos fatos. O que isso vai significar no cotidiano do dia a dia? As pessoas ultimamente andam selecionando determinadas situações, determinados fatos que acontecem no dia a dia, e por mais que absurdo que sejam esses fatos, elas levam para si como se fosse verdade absoluta, e o outro que vai tentar contra-argumentar essa verdade não é aceito porque ela já incorporou aquela verdade para si mesma. Podemos dar algum exemplo, Ted, sobre isso aí? O que vemos é essa polarização da política, né? Onde essa eleição, a última eleição que ocorreu, vemos uma alta rejeição contra o Partido dos Trabalhadores do PT, né? Então, o Bolsonaro não venceu por causa das suas propostas, mas sim por causa do ódio que a população teve devido à mídia e publicando esses escândalos de corrupção. E também uma coisa que é importante dizer disso aí é o tentar definir. A pós-verdade ela não é uma mentira. Mentira é calúnia, é crime, é previsto em lei. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, eu minto sobre um determinado assunto e acredita que isso é uma pós-verdade. Não, não é. O que vai definir essa ideia de pós-verdade? Eu vejo uma notícia acontecendo. Existem várias notícias. Cada uma tem uma determinada posição. Eu pego aquilo para mim como se fosse uma verdade absoluta, acredito naquilo e as outras demais eu não aceito. E dentro dessa polarização, que é natural e é saudável que aconteça, o que anda acontecendo também é uma forte rejeição sobre aquilo que o outro acredita e uma ignorância sobre os fatos. Ignorância no sentido de não aceitar aqueles fatos, por mais reais que eles sejam, a partir daquilo que eu acredito que é verdade, por mais absurdo que seja. O que eu vejo, assim, na política atual, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitas pessoas de direita que são muito reacionárias. Então, ao invés de debater, discutir, então, assim, eles seguem uma linha muito rígida. Se você não compartilhar do mesmo pensamento, eles acabam te agredindo de diversas formas, tanto moral, física, sim. E isso acaba ocasionando alguns transtornos. Então, devido a esses transtornos, é o que vemos assim uma guerra ideológica, onde um lado quer que a verdade seja absoluta. E sabe o que é mais engraçado nesse contexto? É que aparece o seguinte, é como se fosse o absurdo, como se fosse real. De que maneira que isso a gente pode ver nos jornais, no cotidiano, no dia a dia? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para todo mundo. Nós temos o vereador Fernando Holliday. Ali é um verdadeiro perfil do que poderia ser, vamos dizer, uma pessoa vinculada aos valores da esquerda, mas é vinculada aos valores da direita. Ele é negro, é da periferia, se diz homossexual não praticante e defende os interesses do mercado, a neoliberalização sobretudo, e também é contra as cotas raciais dos negros. Então é um negro dizendo que é contra o próprio negro, contra as cotas raciais. Então isso é um verdadeiro absurdo diante dos fatos. Por quê? Uma pessoa dessa forma, que pensa dessa maneira, minimamente ela não conhece um pouco de história. Saber que o Brasil há 500 anos tem as suas heranças da escravidão de um país que vem carregando essa herança há muito tempo, inclusive os índices de educação brasileira, nesse sentido da população menos favorecida, tem essas heranças desses tempos passados, é ignorar tudo isso que anda acontecendo. Então isso, na minha ótica de leitura, seria que o absurdo como o real. Você encarar determinadas situações, dizer que elas são reais, mas só que é uma coisa totalmente fora da realidade, não tem base
que sustenta nada disso. Então é uma falta de conhecimento histórico, geográfico, filosófico, político, tudo. E isso está contaminando também a geração dos jovens de hoje. Você vai, por exemplo, eu vou falar no meu caso de professor, vou para a sala de aula, vou lecionar determinada matéria, ou, por exemplo, vou falar de Marx. Marx é um autor super complexo, difícil de entender, tudo. Você começa a explicar mais-valias, os alunos já falam, não, eu não concordo com isso, porque o Fernando Holliday falou isso, o Kim Kataguiri falou isso. Então o que isso quer dizer? O cara nem se deu o direito de ler determinado texto, porque um sujeito que mal alfabetizado já comenta uma situação contra o Marx. Veja só, contra o Marx, hein? Então ele tem que estudar muito para poder falar contra o Marx, mas aí ele acredita naquela fala daquele sujeito que fez um vídeo, ou leu um comentário por cima, um pequeno resumo, e diz que aquela verdade ouvida, que nem lida foi, ele encara como uma verdade absoluta. Então isso quer dizer, em termos mais concretos, vamos dizer a pós-verdade, que é o quê? Você seleciona o fato que te agrada por uma forma de identidade, e nessa identidade você tem a plena convicção que aquilo te satisfaz, e assim você põe essa satisfação para os outros como se aquilo fosse uma verdade real e absoluta. Olha só que absurdo. Então é um verdadeiro, como alguns amigos professores falam, um círculo dos horrores. Sim. Então, nesse ponto, os fake news fortalecem essa ideia? Exatamente, vão fortalecer. Por quê? Você dissemina informações que não são verdadeiras e as pessoas vão selecionar aquilo que te agradam. Nas eleições isso foi o que mais aconteceu. Você tem alguns espantalhos dos quais as pessoas utilizam para malhar. Na educação, vou falar da educação porque é a área que a gente atua. Na educação nós temos o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. Porém, isso é uma questão importante. Vou repetir. É o patrono da educação brasileira. Porém, todavia, entretanto, afirmando, suas ideias nunca foram praticadas no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o professor José Eustáquio Romão, grande pesquisador de Paulo Freire. Tem o Moacir Gadotti, tem outros, Carlos Rodrigues Brandão, tem outros pesquisadores que podem reafirmar isso. Paulo Freire é estudado fora do Brasil, só para você ter ideia. Na Universidade de Harvard, Paulo Freire é debatido, a pedagogia do oprimido. E no Brasil, nem no curso de pedagogia ele é discutido. Eu fiz 4 anos de pedagogia e nunca estudei Paulo Freire. Eu estudei num grupo de estudos do Paulo Freire, que era na pós-graduação, mas não dentro da grade curricular do curso de pedagogia. Então esse é um tipo de situação também que andam demonizando esse autor, do qual não faz sentido nenhum. Existem outras também, essa questão da criminalização do negro, a questão das cotas raciais, a individualização cada vez maior da política e a ideia de meritocracia. Essa ideia também de meritocracia é uma grande ilusão, do qual o que é a ideia de meritocracia? Você ter o mérito do seu sucesso, de alcançar os seus objetivos, mas qual é o contrapeso aí que nós da esquerda vamos analisar nisso aí? É o ponto de partida. O ponto de partida é errado entre essas pessoas. Como é que eu vou analisar eu, que estava na periferia, como um cara que estudou no Colégio Bandeirantes, arquidiocesano e Mackenzie, como que você vai dizer que as oportunidades são iguais? Isso não precisa nem ter um mínimo de base científica nem nada. Isso é só analisar o dia a dia no cotidiano. Mas as pessoas que estão na periferia acabam reafirmando políticas neoliberais a favor dessa individualização e acabam comprando essa ideia. Então isso é uma forma de identificação de pós-verdade, do qual, se for analisar na base real dos fatos, não tem sentido, ele cai. Mas assim, o que eu analiso nesse ponto é que tudo aconteceu devido aos avanços tecnológicos. Por exemplo, hoje em dia o pessoal vive mais com o celular na mão do que assistir TV, então a informação se propaga de uma maneira muito rápida. Então aquilo que
assim, pode ser uma informação falsa, é disseminado como uma coisa verdadeira. Com certeza. Então, as pessoas veem meios fatos, mas não pegam o assunto por inteiro. Não. Como você diz, eles pegam o que lhe convém. É a questão, voltando àquilo que o professor Leandro Carnal falou. A identidade afetiva sobre os fatos. Eu seleciono aquilo que me agrada e a partir daquilo eu defendo com unhas e dentes. E se o outro tiver um contrapeso, uma contra-argumentação sobre aquilo, eu de antemão já recuso. Por que a gente pode analisar isso? Porque houve, de uns tempos para cá, principalmente nessas eleições, uma polarização da política no geral. A polarização ela é boa. Numa democracia, num regime democrático, tem que ter. Porque se não tiver polarização, não é democracia, é ditadura. Só que o problema não é nem a polarização, é a pobreza dessa polarização. Coisas absurdas que vão dizer: ah, Paulo Freire é comunista, Paulo Freire não é comunista, Paulo Freire é da igreja. Ah, você é um marxista. Só porque eu discordo de algumas coisas que o governo está impondo, eu vou lá tentar mostrar, contra-argumentar, você é taxado como comunista. Isso, claro, a gente sabe que está acontecendo por conta do governo atual, que disse logo após as eleições que ia caçar os... Eu não lembro a expressão agora, mas é caçar os homens de vermelho. Os homens ligados à esquerda, uma coisa nesse sentido. Não lembro se eram palhaços vermelhos, alguma coisa assim. Isso não importa agora no momento. Mas é isso que anda acontecendo. Essa polarização cada vez mais radical, porém empobrecida. Tá? Então é isso que está acontecendo. Um outro aspecto também que a gente pode dizer sobre pós-verdade. Então, o outro exemplo que é relacionado a essa ideia de pós-verdade é sobre a questão do nazismo. Com essa radicalização, vamos dizer assim, da direita brasileira, aliás, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, porque a Polônia está com um governo ultra da direita, conservador da direita. A Hungria também. O governo conservador. Turquia também com Erdogan, também. Erdogan. E os Estados Unidos também lá com Donald Trump. O que acontece nisso aí, nesse contexto todo? Parece que há uma rejeição à esquerda muito grande, essa ideia de estado de bem-estar social, que legitimou a entrada dessa direita, somado à questão da imigração. E no Brasil, no contexto brasileiro, é a rejeição ao PT. Mas voltando ao exemplo que ia falar anteriormente, a ideia do nazismo. Com essa radicalização, a polarização da política, muitas pessoas começam a associar o nazismo como se fosse uma ideia de esquerda. Vejam só, isso não parece ser absurdo, mas é verdade. Muitas pessoas da direita associam o nazismo como um fenômeno de esquerda. Por quê? O Adolf Hitler ele fez um discurso, eu não lembro a data exatamente, a gente pode colocar depois na descrição do vídeo, onde ele diz o seguinte: nós, socialistas alemães, proclamamos a República da Alemanha. Vai mais ou menos assim nesse sentido o discurso. Então é a partir desse discurso que muitas pessoas que vão se identificar com essa ideia vão dizer: o nazismo é uma política de esquerda. Até o nosso presidente da República foi no Museu do Holocausto, no Museu do Israel dizer que o nazismo é um fenômeno de esquerda. Isso é uma coisa mais absurda que existe. Né? O próprio o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, ele é convicto, ele fala que o nazismo é de esquerda. Então, veja só que não tem que até rir, porque é uma coisa tão absurda, parece que o cara nunca frequentou a escola, ele nunca teve aula minimamente de história, minimamente alfabetizado nessa matéria, para dizer uma coisa tão irracional como essa. E o engraçado disso tudo, eles foram discutir com a própria embaixada da Alemanha, falando que o nazismo é de direita, é de esquerda. E a embaixada da Alemanha falando que é um movimento ultraconservador. Então, vejam só. Olha só que parece uma discussão que é coisa de louco. Parece que as pessoas acabaram de abrir a porta do hospício, saíram correndo e
estão discutindo coisas que não fazem sentido nenhum. Você vai na Alemanha, ó, que nem você falou, vai na Alemanha, discute um determinado fenômeno mundial conhecido, onde iniciou-se na Alemanha. Você vai lá discutir com os alemães e você diz para os alemães que eles estão errados no país que aconteceu, que não é de direita e que aquilo que aconteceu é de esquerda. Tem noção de um chefe de Estado dizer uma coisa dessa? Isso é uma coisa tão sem nexo, tão absurda que... E o pior disso tudo é que muitas pessoas acabam reproduzindo isso no dia a dia, em massa nas redes sociais, e acaba por reafirmar aquela tese que o Humberto Eco um dia disse há uns anos atrás, que as redes sociais, a internet é o paraíso dos idiotas. Então, por quê? Mas por que isso acontece? Se é o paraíso dos idiotas, tem um buraco ali que houve, um vazio. Então, na ótica da leitura que eu faço, é assim, a universidade, que deveria aqui no Brasil produzir conhecimento científico, cultural, tecnológico, histórico, filosófico, etc., e que deveria contribuir para o desenvolvimento do país, até nessa questão dos debates públicos, de tentar propor soluções para o Brasil, não faz isso. O que faz? Ficam reproduzindo ideias que há muitos anos já foram feitas, tentam propor soluções àqueles problemas passados, mas a atualidade, a universidade não consegue pensar a atualidade presente. Parece redundância eu falar atualidade presente. Ela pensa o passado, mas não pensa o presente e não consegue achar uma solução para isso. Então, ela deixou esse vazio, deixou esse buraco, e essas pessoas foram e tomaram esse vazio e se tornaram autores desse discurso. E a partir desses discursos que vão lendo, pesquisando, analisando e reproduzindo determinadas situações como essas, da qual você dizer que o nazismo é de esquerda, ao invés de dizer que é um movimento ultraconservador de direita. É um contrassenso tão grande isso que a gente para e pensa, mas para onde que está indo o saber humano e a educação brasileira? Parece uma coisa tão absurda de questionar, mas tem que ser questionado isso. Então, o ministro Abraham Weintraub, ele suprimiu a verba das faculdades públicas, né? As federais, né? As federais, devido elas terem ideologia de esquerda, o que eles falam por causa da balbúrdia, todo esse alvoroço. Então, veja só que ideia interessante, que pode-se dizer que aí seja uma pós-verdade, uma seleção afetiva, vamos dizer assim. Porque o ministro da Educação diz que a Universidade Pública Brasileira é um ambiente de balbúrdia, no qual deve-se reorganizar porque as pesquisas elas não estão dando resultados de fato. Em certa parte ele tem uma razão nisso. Eu falo, por exemplo, nas áreas de humanidades, porque existem algumas pesquisas, por exemplo, que elas não dão um certo retorno financeiro. Existem muitas pessoas que vão chiar sobre isso, mas isso é verdade. Eu vou falar da área de filosofia, que é a área que eu sou formado e que eu fiz lá um mestrado numa universidade pública. Você fez mestrado em qual faculdade? Na Universidade Federal de São Paulo. Vou pegar esse exemplo para ficar mais claro. Qual que é a ideia ali? Você recebe um financiamento público, você desenvolve uma pesquisa e aquilo que você recebeu como investimento você tem que devolver à sociedade na forma de conhecimento daquilo que você recebeu. Mas a universidade brasileira, na área de filosofia, ela não ensina o aluno a ele pensar filosoficamente os problemas da realidade. Ela ensina os alunos a pensarem filosoficamente aquilo que os autores já pensaram. Então, por exemplo, eu estudei Bakhtin. Eu falo sobre o Bakhtin, algum problema dentro de uma obra dele, e proponho uma solução. Ou seja, você aprende a ser um mero interpretador de textos, mas aquilo que eu já falei anteriormente, que esses comentaristas políticos hoje falam, no caso do Pondé e do Villa, quando eles criticam, eles têm razão. Por quê? Não há esse olhar aprofundado sobre a realidade, o diálogo público
dos intelectuais que deveriam estar na universidade pensando isso, eles não pensam, eles ficam entre eles discutindo soluções, resumidamente. Eles não ensinam a pensar os problemas da realidade. Então, nessa parte, há uma certa razão quando há essa ideia de contingenciamento, a supressão das verbas, mas, por outro lado, esconde uma verdade, porque existem determinadas pesquisas científicas importantes que estão sendo desenvolvidas e com o recorte, você suprime a verba da universidade, como que conseguirá a universidade por si mesma se sustentar para dar continuidade? Agora, recentemente, esse mesmo ministro, ele lançou um programa. Você lembra o nome do programa? Eu não estou lembrado agora o nome do programa, depois a gente pode pesquisar. Que fala sobre o incentivo de verbas privadas nas universidades federais. Então, alguns analistas estão dizendo que isso seria o princípio da privatização da universidade pública brasileira. Então, para se analisar aquilo que a gente está chamando aqui de pós-verdade, é necessário que, como dica que a gente pode dar, você ler criticamente as coisas, não acreditar primeiramente naquilo que é dito, soluções fáceis para problemas complexos, como, por exemplo, inúmeros candidatos a messias, a salvadores da pátria, fazem por aí. Propõem soluções fáceis para problemas bem complexos, tentam resolver, mas as pessoas acabam votando em determinados políticos. No caso desse atual presidente, por que ele recebeu determinados votos? É porque a população brasileira é conservadora, como ele diz? Não, por conta da rejeição que teve ao Partido dos Trabalhadores, que é uma construção sistemática sobre isso, e o outro é também pelos escândalos que houve de corrupção, que a gente sabe, e isso a gente não pode negar, e somado à desorganização da esquerda no geral também, isso também deve ser contado. E então, tudo isso aconteceu e armou um circo para a eleição do presidente atual. Jair Bolsonaro, né? Podemos denominar isso como uma arquitetura do golpe. Arquitetura do golpe, por quê? Qual o sentido disso? Então, a arquitetura do golpe é uma construção política que iniciou em 2013 com a queda da presidenta Dilma Rousseff. Em 2016. 2016, desculpa, falei a data errada. Aí, a partir disso, houve toda uma construção sistemática de um programa, no caso do... Ponte para o Futuro, do Michel Temer. Exatamente. E a partir disso aí, houve a perseguição ao presidente Lula, que é um processo tão rápido, aliás, né? Nossa, eu nunca vi um processo tão rápido assim de passar as instâncias e o cara já ser preso em prazos de menos de 3 meses, vamos dizer assim. Eu queria um advogado assim, igual o Sérgio Moro também, viu? Rápido desse jeito assim, nossa, seria muito bom que a justiça brasileira fosse assim, hein? Mas, então tudo isso é denominado de arquitetura do golpe, porque você retira a esquerda do poder, no caso o Partido dos Trabalhadores, você faz uma construção sistemática sobre tudo o que eles fizeram e aquilo que não foi feito, você cria toda uma narrativa. É nisso que a gente pode até comentar que é uma disputa ideológica, e nessa disputa ideológica vale tudo. Dizer a verdade ou a mentira, tornar a verdade falsidade, a falsidade verdade. Aí entra já em Maquiavel, os fins não justificam os meios. Exatamente. Então isso aí tudo é a ideia que eu chamo de arquitetura do golpe, que coincidentemente entra um presidente que dá continuidade às reformas que o presidente anterior, o Michel Temer, iniciou. Então isso é, resumidamente, essa arquitetura, é uma construção. E só um adendo, na prisão do Michel Temer, a prisão do Eduardo Cunha, justifica esse esquema de arquitetura do golpe? Justifica? Não justifica. Porque, vamos dizer assim, o judiciário ele é um setor do qual deveria ser isento, mas ele
Ele está cada vez mais claro a sua posição em relação a determinadas sentenças e prisões. E se a gente analisar nessas prisões, usou-se muito a tal da delação premiada. No caso, a gente poderia colocar no questionamento: por que o Eduardo Cunha não foi usada a delação premiada? Você já parou e pensou? Não, Algumas pessoas, algumas pessoas no cotidiano falam: mas por que ele não faz a delação premiada? Por quê? Existem vários comentários, eu não sei se é verdade ou não, mas dizem algumas pessoas por aí que ele recebe uma mesada por mês na prisão. Não sei se é verdade ou não. Que mesada é essa, hein? Mas assim, que ele está ali preso, não disse nada, está quietinho, está. E no caso do Lula, todos os recursos necessários foram negados, e já do Michel Temer, no primeiro recurso que ele apelou, ele já recebeu o aval do STF, foi solto. Então isso que é a arquitetura do golpe, porque o setor judiciário ele está amarrado com o setor legislativo e o executivo também. Então é toda uma arquitetura, uma construção cujo objetivo é retirar o Partido dos Trabalhadores do poder e fazer um realinhamento da nova política brasileira a partir das reformas. Isso é a arquitetura do golpe que anda acontecendo a nível nacional. E a gente já viu a última que aconteceu, que foi a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista. Então tudo isso é eu chamo de tríplice coroa, do qual o governo conseguiu fazer, e agora ele vai dizer que o Brasil vai caminhar para essa ponte do futuro e que o Brasil vai crescer economicamente. Então muitas pessoas acabam comprando esse tipo de discurso, sem ao menos analisar as fontes, as diversidades que as pessoas andam dizendo sobre os fatos. Somado a isso, elas acabam comprando essa verdade, acreditando, porque é uma verdade que lhes agrada. Então isso é a seleção afetiva dos fatos. Essa é a tal da pós-verdade, vamos dizer assim. Então essa eleição que passou usou vários termos de pós-verdade. Para caminhar para o final, a gente poderia dar algumas dicas culturais, né, para as pessoas. É bem interessante uma dica cultural. O pessoal adquirir um pouco de cultura nesse governo reacionário. Então, só para antes de dar a dica cultural, aqui o diferencial que esse programa vai ter, todo final de programa a gente vai dar algumas dicas culturais, dicas de leitura, de música, etc., para poder a pessoa ir atrás e adquirir conhecimento, tá? Uma dica cultural que a gente traz aqui é este livro aqui, Arquitetura do Golpe. Arquitetura do Golpe, tá? Faz um pouquinho aqui assim, bonitinho. Esse livro, quem escreveu foi eu mesmo, o Marco Aurélio Rodrigues, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, eu faço uma análise do contexto da América Latina, onde houve aquele momento de vários governos de esquerda, com Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correia, e a partir disso faço Mujica, e faço uma análise de como muitos desses governos foram caindo, iniciando com o Emanuel Zelaya na América Central, que ele sofreu um impeachment muito curioso, o Fernando Lugo do Paraguai, e a tentativa de derrubada até hoje que tem na Venezuela, com Maduro, iniciado com o Hugo Chávez, e também o impeachment da Dilma Rousseff. Então essa é a primeira parte. A segunda parte desse livro, da arquitetura do golpe, ele faz uma análise da prisão do presidente Lula. Eu defendo a ideia de que foi um erro ele se entregar à Polícia Federal. Por quê? Porque ali deveria ser o momento de radicalização do presidente, do qual ele deveria expor a nível mundial o que estava acontecendo a nível brasileiro. Se bem que agora, com essa divulgação de áudios aí do Intercept, essas coisas, tudo isso está fazendo a mídia mundial conhecer toda essa arquitetura do golpe. Então o livro ele é dividido nessas duas partes. Esse livro aqui chamado Arquitetura do Golpe, ele, Marco Aurélio Rodrigues, ele está nessa editora Multifoco, tá? Podem pesquisar lá no site. E
Essa é a primeira dica cultural. Tá? A segunda dica cultural já é mais específica, é sobre educação, que é esse livro aqui recentemente lançado, chamado Educação contra a Barbárie. Esse livro aqui tem como subtítulo Por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Ele vai discutir educação à distância, vai discutir se há gestão democrática, vai discutir também os índices de qualidade de desenvolvimento da educação, porque, principalmente pelo governo atual que anda propondo novas soluções, parecem mágicas para a educação brasileira. E, por fim, defende essa ideia de educação contra a barbárie. Por quê? Contra tudo isso que anda acontecendo, essas medidas, esse contingenciamento, essa retirada das disciplinas de humanidades que fazem as pessoas pensar como filosofia, sociologia e artes. Então é uma dica cultural que a gente deixa, que é esse livro está na editora Boitempo, que é organizado por Fernando Cássio, tá? Educação contra a Barbárie e a Arquitetura do Golpe. Tá? É isso aí. E hoje encerramos mais um capítulo de Polêmicas do Nosso Tempo. Se você deixe seu like, isso aí. Se inscreva no canal e apoie a nossa causa. Até mais. Tchau.